Crescer faz parte do processo do ser humano. Você sabe, se tornar adulto, arrumar uma profissão, ter responsabilidades. Mas para algumas pessoas, esse processo acaba sendo um pouco mais rápido. Seja pela negligência dos pais, seja pela perda deles, ou seja pela quantidade de responsabilidades que nos colocam quando criança. E isso pode ser devido ao local em que nascemos ou às circunstâncias em que vivemos. E assim ocorre com o nosso querido Gohan. Ele que desde o começo só queria ser uma criança normal, estudar, ser alguém de orgulho para seus pais e ter uma família. Porém, tudo isso vira do avesso quando ele com seus míseros 5 anos já tem que treinar para salvar a Terra. Agora imagine você aos 5 anos tendo que ter essa responsabilidade. Bom, eu espero que nenhum dos que esteja assistindo realmente precisaram salvar a Terra nos seus 5 anos de idade, mas provavelmente alguns tiveram que tomar atitudes responsáveis desde pequeno. Coisas que a vida ensina para a gente. Entender que o mundo não é um mar de rosas e que no final ninguém sabe o que realmente está fazendo. Afinal, todos estão apenas tentando sobreviver. E para vocês isso pode não parecer muita coisa, porém para a mentalidade de uma criança, assim como a do Gohan, isso pesou bastante em suas escolhas futuras. Isso porque a mente de alguém que lidou com coisas demais quando criança, ao invés de aproveitar a sua infância, cresce com uma personalidade similar à do Gohan. Alguém que se pressiona para ser o melhor em tudo, que coloca a responsabilidade dos outros em cima das suas, e que até mesmo toma a frente de fazer o trabalho dos outros. Pois ainda que desça melhor, no final ele acredita que não foi, nem nunca será o suficiente. E conseguimos perceber isso em vários momentos, que ele era um dos guerreiros mais fortes, porém ainda assim se achava pequeno e insignificante. E tudo isso devido ao peso que sempre foi lhe dado, que no caso era crescer além do seu tempo, já que para o Gohan ele nunca teve um tempo para si próprio. Ou ele estava fazendo as vontades da mãe estudando, ou estava treinando para salvar a Terra. E quando ele finalmente teve um tempo para ele mesmo e fez o que desejava, foi taxado de fraco, porque ele havia deixado de lado as responsabilidades que para início de conversa nem eram dele. Mas a pior parte disso tudo é que todo esse desenvolvimento para ele ser taxado de fraco é totalmente culpa dele. E ele sabe disso. Isso porque ele criou esse personagem que no fundo não era ele. Ele nunca quis ser um guerreiro, nunca quis ser uma pessoa de renome. Ele só queria ter a sua própria direção. Mas a partir do momento que ele se colocou nessas máscaras da sociedade, de ser o guerreiro mais forte, ele definiu que isso era ele. Afinal, ele estava tão determinado a provar, estava tão cheio de si por mostrar sua força, então para todos que estavam ali, aquele era o Gohan. Sendo que na verdade, aquilo era apenas um reflexo do que ele criou sem perceber. E talvez você se pergunte onde isso impacta na nossa vida. Afinal, não somos guerreiros Z e como eu disse no começo, você não precisa salvar o mundo. Bom, eu acredito que situações assim como a do Gohan são bem visíveis em pessoas que, assim como ele, recebem uma criação muito rígida, não conseguem se encontrar quando adultas, pois durante sua vida inteira teve que viver à base dos conceitos de outras pessoas, se tornando adultos perdidos. E você pode ter certeza que os sintomas que um adulto perdido tem são bem similares ao do Gohan. O de insuficiência por estar tentando algo e não estar chegando a lugar nenhum, pois não consegue se encontrar ali. De dar o seu máximo a maioria das vezes e acabar se desgastando por conta dos outros. E de também não se permitir se compreender para poder seguir a sua própria vida. Às vezes sentimos esse peso até mesmo no trabalho, quando nos colocam para fazer as funções de outras pessoas porque elas não conseguem fazer sua própria função. Ou na família, sendo o centro de todos os problemas familiares. E aí você se pergunta, como eu posso quebrar esse ciclo? Assim como muitas outras respostas da vida, você deve se conhecer antes de tomar qualquer atitude. No caso do Gohan, ele sabia que gostava tanto de treinar quanto estudar, mas não gostava de se sentir obrigado a fazer essas coisas e pôr tais responsabilidades em seu caminho. Foi aí que ele percebeu que não era obrigado a ter essas responsabilidades. Óbvio que muitos falaram que ele ficou fraco, que não era mais um guerreiro, que ele deveria treinar, mas quando ele se deu conta que essa não era a sua responsabilidade, ele finalmente entendeu que precisava seguir sua vida. E mesmo sem a mãe e o pai obrigando ele, ele continuou treinando e estudando, sabendo que aquilo não seria o foco principal da sua vida, que agora ele tinha sonhos e desejos por conta própria. E o maior entendimento que consigo tirar dessa lição do Gohan é não se esforçar demais pelos problemas dos outros. Afinal, assim como você, cada um tem o seu problema e faz parte de cada ser humano se resolver para poder evoluir. Talvez o medo do Gohan no fundo fosse dele ter sofrido demais treinando e se esforçando e não querendo que os outros passassem por essa dor, já que para ele era muito mais fácil de aturar. Mas no final ele não compreendia que a pessoa se jogar nesse mundo de problemas pode ser o caminho mais fácil para poder resolver eles.